Olá, boa noite. Estamos aqui diretamente de Niterói para falar com os nossos amigos de Torres. Obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos e de podermos nessa noite falarmos um pouco de Jesus. Laércio me convidou, e eu imediatamente aceitei, porque o caminho da luz é o caminho de todos nós. Estarmos juntos, com certeza, é uma oportunidade enorme que a tecnologia está nos favorecendo para que a gente esteja junto. Então, vamos conversar nessa noite de hoje, em nome do Senhor Jesus. Para nós, você sabe que é uma alegria muito grande a gente poder falar de Jesus. Eu acho que isso faz com que nós possamos pensar mais no Cristo. Todos nós precisamos do Cristo em nossos corações. E a tecnologia hoje está nos favorecendo isso, a possibilidade de nós nos encontrarmos à distância. Existe um problema no mundo hoje que está nos impedindo de circularmos por onde queremos, por onde gostamos, mas por outro lado também estamos aprendendo muito em outras áreas que nós não dominávamos. Estamos fazendo uma palestra pela internet, então são coisas que nós vamos aprendendo ao longo do tempo e, claro, tudo que nos possibilita estarmos juntos temos que agradecer por isso. Então, obrigado à Casa Espírita por esse convite, por estarmos aqui nessa noite. A passagem que nós puxamos para a nossa reflexão na noite de hoje, ela está no segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 15. Por que nós buscamos essa passagem? Nessa passagem, o apóstolo Paulo escreve à comunidade de Corinto falando do Cristo. Especificamente nesse versículo, ele está falando aquela passagem que diz: o amor de Jesus nos constrange. Eu acho linda essa passagem, porque todos nós de alguma forma sentimos o amor de Cristo em nós. Todos nós de alguma forma sabemos da importância do Cristo em nossas vidas. E podermos sentir esse amor do Cristo, isso nos fortalece, isso nos impulsiona à frente. Isso faz com que cada vez mais nós queiramos acertar. Uma vez que o Cristo tem entrado em nossos corações, a partir daquele momento nós nos transformamos em alguém diferente. Não é que nós ficamos bons de um momento para o outro, não é isso, e nós sabemos disso. Nós sabemos do esforço que cada um de nós faz para sermos melhores. Mas nós temos que reconhecer também que nesse momento de evolução que nós temos, o Cristo é uma figura importante no nosso processo de escolha, no nosso processo de caminhada, no nosso processo de busca. Isso eu imagino, e posso falar por mim, algumas encarnações atrás isso não era real. O Cristo era alguém que talvez eu lesse no Evangelho, alguma figura histórica para mim, mas em algum momento o Cristo tocou os nossos corações, os de vocês, o meu. E hoje nós estamos buscando, através da doutrina espírita, o conhecimento de Jesus, porque a gente já reconhece a importância de Jesus em nossas vidas. Então, quando Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, e é muito interessante esse de Cristo, que não é só o amor de Jesus por nós, mas é a forma de amor de Jesus. O amor de Cristo, aquela forma de amar, nos constrange. Buscando no dicionário o que significa constranger, constrangimento, constranger, o dicionário vai nos dizer que pode ser coagir de forma física ou de forma emocional, por um lado, e de outra forma é sentir-se envergonhado. Então eu vou constranger alguém, eu estou impondo a minha vontade, a minha força de forma física ou emocional para alguém. Mas quando alguém vem dessa forma para cima de mim, eu também me sinto constrangido. E é interessante a gente imaginar esse constrangimento de Cristo na vida de cada um de nós. Aí a gente vai lembrando assim de algumas passagens do Evangelho para essa nossa reflexão da noite de hoje, do que é esse constrangimento do Cristo em relação a gente.
A primeira passagem que a gente lembra é de Pedro. Pedro era uma figura extraordinária. Pedro era forte moralmente, era forte nas suas convicções. Humberto de Campos também nos diz que Pedro era forte fisicamente. Quando ele precisava varar a multidão para proteger Jesus, aquele homenzarrão ia na frente abrindo espaço para quem vinha atrás. E ele tinha uma fidelidade, um amor a Jesus incondicional. Incondicional. A ponto de Jesus dizer que sobre ele, as pedras, sobre você erguerei a minha igreja. Jesus dormia na casa de Pedro. Jesus curava de febre a sogra de Pedro. Era na casa de Pedro, quando o homem desce naquela padiola pelo telhado até a frente de Jesus, porque aquele homem paralítico não conseguia vencer a multidão, mas subindo no telhado da casa de Pedro, ele consegue descer ali. Jesus estava na casa de Pedro. Então a proximidade, o respeito, o carinho era muito grande. Mas Pedro tinha uma coisa que ele não conseguia aceitar, entender, compreender de Jesus. Era o amor incondicional de Jesus, que fazia com que Jesus, em alguns momentos, ferisse a lei de Moisés. Pedro não conseguia entender, por exemplo, Jesus perdoar e andar com uma mulher pecadora como Maria Magdala. Ele não conseguia entender isso, porque aquela mulher era impura, não deveria estar no meio deles. Pedro não conseguia entender como é que Jesus infringia a lei vigente para salvar uma mulher adúltera. Aquela mulher tinha sido pega em flagrante adultério. E a lei era absolutamente clara. Uma pessoa que tivesse sido flagrada, uma mulher, homem não, uma mulher que tivesse sido flagrada em adultério, ela seria apedrejada. E Jesus, vamos assim, se mete no meio daquela confusão, foi convidado a entrar no meio daquela confusão, porque trazem aquela mulher até ele, para que ele pudesse decidir o destino dela, porque aquilo na verdade era uma cilada para Jesus. E Jesus então fala assim, olha, a lei diz isso, mas a lei diz que nós não devemos errar, pecar. Então aquele que estiver puro, aquele que não tiver pecado nenhum, que atire a primeira pedra. Todos foram embora. Mas Pedro não conseguia entender esse comportamento de Jesus. Até que na última ceia, e Humberto de Campos nos traz isso maravilhosamente, na última ceia, Jesus resolve lavar os pés dos discípulos. E Pedro diz, o meu não. Jesus já tinha lavado os pés de alguns dos discípulos. Quando chegou a vez de Pedro, Pedro falou, o meu não. Você é o mestre, eu não vou permitir que você lave o meu pé. Aí Jesus ainda diz para Pedro assim, Pedro, se eu não puder lavar o seu pé, você não estará comigo. Aí Pedro diz, então não lava só meu pé não, Senhor, lava meu corpo inteiro. Mas ele não queria, e ele ainda repreende os outros discípulos que haviam permitido Jesus, naquele gesto de servidão, lavar os pés. Ele repreende com o olhar aquelas pessoas. E aí Jesus então fala para ele, Pedro, ainda hoje aprenderás que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. É interessante isso, porque naquela noite ainda, Pedro negou Cristo por 3 vezes. E Humberto de Campos diz que quando ele negou pela 3ª vez, o galo cantou, lembrando o que Jesus havia dito. E naquela hora ele olha em direção à cela de Jesus. E naquela cela ele consegue ver por uma janelinha o olhar de Jesus. E aquele olhar de Jesus tocou profundamente o coração. Pedro caminhava com aquele homem de forma muito próxima há 3 anos. Mas foi naquele dia, naquele momento, que o amor de Cristo constrangeu Pedro. E a gente vai ver no homem que Pedro se transformou, a importância que ele teve na estruturação do cristianismo naquele primeiro momento. Mantendo firme, através da caridade, através do amor, mantendo firme. Mas ele precisou ser constrangido pelo amor de Jesus. E isso se deu exatamente naquele momento.
Mas eu não posso deixar de pensar, a gente acabou de falar nela, de Maria Magdala. Maria de Magdala era uma mulher muito bonita e pelas questões da vida, né, ela foi levada exatamente para o pecado da luxúria. E ela acabou sendo, naquele momento, ela sentia um vazio muito grande em seu coração. Ela não sentia paz. Ela tinha o que o mundo podia oferecer para ela: dinheiro, joias, um palacete onde ela vivia, mas ela sentia sede de amor. E uma escrava diz para ela: senhora, por que não vai procurar o Rabi? Por que não vai procurar Jesus de Nazaré? Ah, mas ele vai receber uma mulher como eu? Claro que sim, ele recebe a todos que querem ouvir falar do reino de Deus. E ela vai até Jesus de noite, porque ela não queria que as pessoas falassem, ou que a impedissem de chegar. Então ela vai no meio da noite procurar Jesus. E quando ela conversa com Jesus, uma conversa de alguns minutos, algumas poucas horas, porque aquilo se deu no início da noite, ela já regressa para sua casa, decidida a mudar completamente a sua vida. Porque naquele momento, naquela conversa, ela entendeu o que fazia falta nela. Ela entendeu que amor que fazia falta nela. E ela resolve se dedicar à divulgação, a acompanhar aquele homem para onde ele fosse. E de tal forma, de tal intensidade que era o amor de Maria Magdala por Jesus, que acabou sendo, após a chamada ressurreição de Jesus, foi para ela que ele aparece pela primeira vez. Porque ela tinha sido constrangida pelo amor de Jesus. O amor do Cristo nos constrange. Penso também, falando de mulheres ainda, penso em Joana de Cusa. Rapidamente, a história de Joana, ela era esposa do intendente de Cusa. Tinha um cargo político importante, ele, muito rico, fazia todo um trabalho muito intenso para Herodes e, portanto, era muito bem remunerado por isso. Mas como um cargo político, ele tinha que fazer uma série de coisas que Joana não concordava. A ponto, e ela era muito fiel a Jesus, a ponto dela perguntar a Jesus se ela deveria abandonar o seu marido. E Jesus diz para ela: não, não, Joana, é do lado dele que você tem que estar, é a ele que você tem que evangelizar. Vá, Joana, e ser fiel. Joana vai e permanece junto com o marido, ajuda o marido no que pode. Ele é envolvido por uma daquelas confusões políticas que existiam na época, perde todos os seus poderes e morre odiando aqueles que o haviam prejudicado e morre pobre. Joana tem que trabalhar, sai daquela posição de alta posição social que ela tinha, tem que trabalhar, faz todas as dificuldades e a vida a leva a Roma, no momento de sacrifício. No momento que os cristãos estavam sendo levados para a arena do circo romano. E no momento em que ela é atada a um poste para ser ateado fogo a ela, o seu filho que estava do lado dela, um jovem ainda, pede a ela que negasse o Cristo. Porque se ela negasse o Cristo, eles tinham chance de saírem vivos daquela situação. Abjura, mamãe, abjura por mim que sou teu filho. E ela, tomada de força, em nome desse amor do Cristo que já a constrangia, ela diz para o filho: cala-te, meu filho. O Cristo era puro e morreu por nós. E nós podemos morrer pelo Cristo. E naquele momento o soldado que atia fogo ali naquele martírio dela, pergunta ainda para ela de forma debochada: Joana, esse Cristo só te ensinou a morrer? E ela diz: não só a morrer, mas também a te amar. Eu imagino o constrangimento daquele homem de ouvir uma resposta como essa. Talvez naquele momento ele não tivesse preparado para isso ainda. Talvez naquele momento ele não tivesse entendido a dimensão do que Joana falava para ele. Mas não tenhamos dúvida, essa frase reverbera dentro daquele espírito até hoje. Imaginamos que ele hoje seja um grande espírito,
tenha trilhado o seu caminho, tenha conquistado a sua evolução, mas aquela frase ainda reverbera dentro dele. Porque existe um momento da nossa conversão, algo que nos toca, e aquele momento é o momento em que Joana colocou uma semente do Cristo no coração daquele homem. Provavelmente não estava pronto para germinar ainda, mas a semente boa sempre germina. Então eu imagino quando aquela semente começou a germinar, como aquela frase foi importante para aquele homem para entender o amor do Cristo. Então ele que não conheceu o Cristo, ele que não entendia o Cristo naquele momento, mas quando aquela semente estava pronta para germinar, o amor de Cristo estava naquela semente no coração dele. E quando ele permitiu, alguns anos, alguns séculos, algumas encarnações depois, não sabemos a história desse soldado, mas imaginamos que assim tenha sido, quando estava pronta para germinar, o amor de Cristo estava naquela semente, constrangendo também aquele homem. Acho bonito imaginar essas sementes crescendo dentro de nós. Nós ouvimos falar do Cristo há 2000 anos, talvez. Talvez estivéssemos lá pedindo a soltura de Barrabás e a condenação de Jesus, porque não estávamos prontos para sermos constrangidos por Jesus. Mas hoje, nós entendemos a importância do Cristo em nossa vida. Enxergamos claramente a distância que estamos daquele Espírito que nós deveríamos ser já. Mas hoje nós queremos acertar. Nós queremos ser melhores. E isso já é uma grande diferença dentro daquele homem velho que nós carregamos dentro de nós. Porque ele achava que estava bom apesar dos erros. Hoje não. Hoje nós queremos renascer para o Cristo. Porque nós já percebemos o quanto o amor de Cristo nos constrange. E claro, falando de constrangimento de amor de Cristo, nós não podemos deixar de imaginar Paulo de Tarso. Aquela figura extraordinária, o maior divulgador do Evangelho de Jesus que já esteve sobre a terra. Levando o Evangelho a lugares inimagináveis para a época, dada a dificuldade de viagem, dada toda a situação política daquele mundo. E lá ia Paulo, com Barnabé ou com Lucas, enfim, com Silas, com tantos outros que o acompanharam, mas sempre Paulo puxando aquela fila. Mas da onde que surgiu essa força toda em Paulo? Paulo era um homem forte. Nas expressões de Jesus, Paulo era um vaso escolhido por ele. Quando Jesus conversa com Ananias, diz isso: Paulo é um vaso escolhido por mim. Eu mesmo me encarregarei de mostrar a Paulo o quanto é necessário sofrer em meu nome. Então é interessante a gente ver a força que Paulo já tinha. Mas Paulo usava essa sua força equivocadamente contra Jesus. Mesmo tendo sido convocado várias vezes por Jesus. Na frase do próprio Cristo, Paulo, como és duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Que são esses aguilhões? Aguilhão, na roça, é um instrumento para tanger animais. É uma vara comprida e na ponta tem um ferrolhozinho, uma ponteira de metal. E quando o animal está indo para um lugar errado, ele espeta naquele lugar, ele vai acertando, espeta do outro lado, ele vai acertando, e assim vai conduzindo o animal. Paulo, em vários momentos, estava tomando o caminho errado, e Jesus o catucava para ele voltar para o caminho certo. Mas ele resistia a isso. Ele brigava contra isso. E aí continuava no caminho errado. Paulo foi catucado, foi constrangido por Abigail, por Estevão. Quando ele ouviu a pregação de Estevão pela primeira vez, ele ficou encantado com o que aquele homem falava. Só que ao invés de buscar informações, ele resolveu entender aquilo como um perigo para a lei de Moisés. E aí ele continua forçando a barra no lugar errado. A dor do desencarne de Abigail foi um outro aguilhão muito forte para ele. Mas naquele momento ele entendeu que deveria perseguir os cristãos. O próprio desencarne de Estevão, provocado pela perseguição de Paulo, Estevão diz para ele: Paulo é bom. Fala com Abigail e Paulo estava ouvindo, Paulo é bom. Quando ele conhecer o Cristo, ele vai se dedicar ao Cristo com a mesma intensidade com que ele se dedica hoje a Moisés. Mas Paulo ainda não estava pronto, Paulo ainda estava brigando contra os aguilhões.
mas na porta de Damasco, isso já não foi mais possível. No dizer de Paulo, no livro Paulo Estevão, é como se o céu se abrisse e aquele vácuo, aquela fenda, uma luz viesse se aproximando dele, até tomar a forma de um homem. E Paulo diz que era uma luz mais forte do que o sol do deserto. E quando toma a forma de homem, então ele já está de joelhos, absolutamente rendido, absolutamente constrangido. E ele pergunta àquele ser de luz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem persegues. Imagina a dor de Paulo naquele momento, o tamanho do constrangimento que Paulo teve naquele momento, reconhecendo os erros que ele estava trilhando até aquele momento. E naquele instante, então, ele decide seguir a Jesus. E aí, absolutamente constrangido, absolutamente rendido, ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Demonstrando toda a sua posição de servidão ali. Eu estou diante de um ser muito maior do que eu podia imaginar. E se rende para que aquele ser, o Senhor Jesus, dissesse a ele o que ele deveria fazer. E aí a história nós já conhecemos a importância de Paulo a partir daí. Porque ele foi constrangido pelo amor de Cristo, mostrando toda a força desse amor em nossas vidas. É interessante quando a gente vai ver nas obras de André Luiz, a gente vê esse amor de Cristo constrangendo as pessoas. Quando a gente vai ver aqueles espíritos muito endurecidos, que com o tempo eles vão se cansando das suas escolhas de trilhar o caminho do erro, eles começam a ficar cansados, portanto, e aí aparece aquele benfeitor espiritual ao lado dele e convida para seguir um caminho diferente. E o cansaço é tão grande, a vontade de buscar o caminho certo é tão grande, que eles se sentem constrangidos por aquele amor de Cristo e resolvem trilhar aquele caminho, resolvem trilhar essa jornada que vai abrir para eles todo um novo cenário, um novo universo de possibilidades para a transformação daquele espírito. Então o amor do Cristo continua constrangendo a todos nós. O amor do Cristo constrange aqueles espíritos arraigados no mal na dificuldade de falar o nome Jesus. A gente lembra rapidamente o caso Valéria, que o Chico Xavier nos contava, e é um caso absolutamente extraordinário. E ele dizia que durante anos ia visitar a Valéria. Valéria tinha tido algum problema de saúde que ela ficou entrevada em cima de uma cama. Ela não falava. E o Chico ia, e ela era cuidada pela sua irmã. Então o Chico ia na casa daquelas irmãs e conversava com Valéria. E o diálogo do Chico sempre girava em torno de ensinar a Valéria a falar o nome Jesus. A história é lindíssima, quem quiser buscar esse caso na internet é só botar o caso Valéria Chico Xavier, que vai aparecer o próprio Chico contando essa história. Mas o que eu quero trazer para essa nossa reflexão é de que o esforço do Chico para fazer aquela mulher falar Jesus. Com muita dificuldade, ele conseguiu que ela pronunciasse algo como Josuso. E a felicidade do Chico naquele momento foi enorme, porque ele via ali o caminho da cura. Quem olhar a história vai ver que Valéria desencarnou no dia seguinte. Mas não era essa cura que o Chico buscava para ela, era cura espiritual. Talvez um espírito que estivesse há muito tempo distante de Jesus, constrangido pelo amor de Cristo, mas incapaz de seguir em direção ao Cristo. E estava naquela expiação duríssima que ela passava. Mas quando ela foi capaz de se aproximar de Jesus, quando ela foi capaz de falar a palavra de Jesus, quando ela foi capaz de se render ao constrangimento do amor de Cristo, ela se libertou e pôde desencarnar, deixando aquele corpo tão difícil de ser, aquele fardo tão difícil de ser carregado, porque ela já estava livre, ela já podia trilhar um outro caminho.
Então o amor de Cristo constrange a todos nós. Então no momento desse, que muitas pessoas estão de pandemia, de dificuldade, muitas pessoas estão se rendendo ao medo, a gente fala, não esqueça do amor de Cristo por todos nós. Nada do que acontece na terra é a revelia da vontade de Jesus. Tudo tem um motivo. O fato de ter motivo não torna esse momento fácil, não, está difícil mesmo. Mas não podemos esquecer que o Cristo está no leme acima de tudo. E que nós precisamos confiar mais nessa espiritualidade. Para que nós possamos também sentir esse amor do Cristo em nós. Nos sentirmos, de certa forma, assim, constrangidos por esse amor de Jesus. Envergonhados da nossa fraqueza, das nossas imperfeições. Mas devemos buscar a confiança no Cristo. E seguirmos nessa direção. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa continuar nesse trilho, nessa nossa jornada. Fiquemos todos com Deus.